Olá, hoje no Age Free World teremos um encontro histórico. Pela primeira vez, lado a lado, um avô e um neto. Nelson Libos, o avô Nelson, de 74 anos, executivo de trajetória sólida na indústria farmacêutica, tendo liderado gigantes como Aventis, Teva e Farmasa, empreendedor compulsivo e até hoje inquieto, se preparando para iniciar mais um negócio. Henrique Libos Vailate, o neto Henriquinho, de 15 anos, um jovem curioso, inteligente, apaixonado por futebol, cultura, gastronomia e história. Um jovem que sonha em ser, no futuro, metade do avô empreendedor que está aqui hoje com a gente e metade do outro avô que também o inspira pelo conhecimento e pela cultura acumulados. Esse episódio é sobre afeto, sobre as pontes que atravessam gerações e sobre os preconceitos que ainda insistem em aparecer, seja quando um jovem como Henrique é visto pelo rótulo e não pelo potencial, seja quando um homem de 74 anos é questionado por ainda querer empreender. Vamos juntos mergulhar nessa conversa cheia de humanidade e, claro, muito afeto. Sejam muito bem-vindos, queridos Nelson e Henrique. Prazer que você esteja aqui com a gente, para a gente trocar essas ideias. Prazer é todo meu. E eu acho que, para começar, Nelson e Henriquinho, né? Como é que vocês definiriam, em poucas palavras, um ao outro? Nelson, quem é Henriquinho? E Henriquinho, quem é Nelson? Então começo eu, né, que sou mais velho. Pode começar. O Henriquinho é meu amigo. Ele é meu amigo de todas as horas, fala comigo todos os dias, trocamos ideias sobre coisas. Tenho mais experiência com ele, ele tem mais curiosidade do que eu. Então é um casamento legal, porque a gente troca experiências e segue enriquecendo a vida da gente. Eu diria que isso, um amigo, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito boa, um pouco teimosa às vezes, né? Mas, acima de tudo, uma boa pessoa, um exemplo, uma pessoa que todo mundo sempre fala bem, todo mundo sempre tem como exemplo, inspiração, inclusive eu. E então, já que você falou inspiração, Henriquinho, o que te inspira mais no seu avô? A capacidade dele de sempre achar uma solução, de sempre se reinventar, de sempre conseguir, né, achar um caminho, tá sempre trabalhando com novas coisas, não ter medo de ir atrás, de buscar novas tecnologias. Então ele é um cara que está sempre procurando mais conhecimento, ele nunca está satisfeito com o básico, com o simples. Ele nunca está satisfeito com a mediocridade, está sempre indo atrás de mais. Uau, hein? E Nelson, o que você aprende mais com o seu neto? O que eu gosto muito dele é que ele às vezes vem com perguntas e eu geralmente não gosto de dar todas as respostas, sabe? Então eu devolvo para ele às vezes perguntas para fazer ele raciocinar. E 2, 3 dias depois ele vem com uma avalanche de informação muito maior do que aquela que eu achava que eu tinha. Então ele vai fundo em tudo, ele pesquisa, ele questiona. Não é porque você deu uma opinião, por exemplo, me chama de teimoso. Eu não sou teimoso, eu sou veemente, entende? Ele não entende isso ainda. Eu estou convencido de alguma coisa, você tem que me convencer do contrário, senão eu não vou mudar minha opinião. Então, a gente conflita muito às vezes nisso, sabe? Eu falo uma coisa, aí ele vem, contrapõe, e o gostoso é isso, um enriquecimento na conversa, né? O importante é todo crescimento vem de um diálogo, de te fazer pensar de uma forma diferente e tal, e ele lida muito bem com isso. Ele vai, pesquisa, troca informações com outros, e aí a gente sempre chega a um ponto em comum. Olha só, uma tremenda aula aí que você está tendo, hein? Assim, porque o que a gente fala muito assim, no mundo empresarial, no mundo do trabalho, é a importância das perguntas e do processo reflexivo em si. Que se você olhar hoje, talvez no mundo do trabalho, não só no mundo do trabalho, mas na nossa cultura, as pessoas estão carecendo de pensamento crítico, né, de pensamento reflexivo, porque é tudo muito raso e muito polarizado. Então, quando o seu avô faz isso, no fundo, ele está também te preparando não só para você ser um bom neto amigo dele, mas também para um adulto que tem um pensamento crítico desenvolvido, que busca respostas, né, e vive um processo, às vezes, que não é às vezes, fácil. Porque quando a gente não tem uma resposta, tem uma tensão, né? Mas esse processo de sustentar essa tensão também te ajuda, de alguma forma, a aprender, a pesquisar e a ter mais informações. Então, bacana saber disso. Agora,
Nelson, olhando aí para sua longa trajetória como executivo e empreendedor, e que está empreendendo outra vez agora em breve, eu sei que você aprendeu muito, e a gente tomou um café longo outro dia lá, e você me contou algumas das suas histórias, mas que aprendizados mais valiosos, assim, valiosos você carrega, que você fala, tem talvez esses 2 ou 3 grandes aprendizados que eu acho que acumulo na minha vida de empreendedor e que também podem ser úteis para o Henrique? Olha, eu aprendi desde cedo a não discriminar, né? Você pode ser a menina da portaria da companhia ou pode ser o maior executivo da organização que você trabalha. Eu tenho como aprender com todo mundo. Todo mundo tem alguma opinião que vai ser útil, todo mundo tem um valor que eu posso agregar. E eu aprendi na vida o seguinte: a gente só constrói organizações e negócios primeiro com pessoas. Sem pessoas, não adianta você me dar capital, você me dar tecnologia. Se eu não tiver gente apaixonada pelo que faz, para implementar o que faz, dificilmente você vai ter sucesso numa organização. Então eu, acima de tudo, aprendi o seguinte: eu tenho que gostar de gente, tenho que ter curiosidade, tenho que ter foco, porque as oportunidades são tantas e tão grandes que se você não der um direcionamento ao seu pensamento, à sua energia, você acaba sendo uma pessoa dispersa. Então, às vezes ele está fazendo alguma coisa, eu falo, olha, não perde o foco, não estamos falando disso, não estamos falando daquilo. E isso foi me dando uma forma de pensar e de agir, né? Eu não pude ter um curso superior na vida, mas isso não me fez deixar de conhecer as coisas que estão nos livros, né? Eu não tive a sala de aula, mas eu tive grandes mestres, grandes profissionais que trabalharam comigo e que me ensinaram e que eu pude ensinar. Então, eu sempre digo o seguinte: antigamente a gente falava uma coisa que não se fala mais. Vamos fazer um brainstorm. O que era aquilo, né? Era todo mundo falar suas ideias independente de bloqueio, né? Até que você juntasse peças e falasse, olha, isso aqui tem um caminho novo. Então, interação com as pessoas, gostar de gente, interagir com gente e nunca subjugar ninguém. As pessoas têm o seu valor e têm o seu mérito. A coisa mais importante na vida é a sua capacidade de empatia, de sentar no lugar da pessoa e trazer ela para você, para o convívio do que você quer, para a maneira que você quer que ele se conduza, seja no trabalho ou na vida profissional, né? Então ele briga comigo às vezes por causa disso, não é isso? É isso mesmo. Por favor, mas fala para mim como é que é. Eu falo para ele, olha, você tem que pensar por aqui, mas eu não vou te dizer qual é a minha opinião, você tem que chegar à sua opinião. É muito bom, porque você vai aprendendo muito sobre o caminho, você vai tendo muitas lições que, por exemplo, agora eu estou tendo aula de business, que faz parte do currículo da escola. E uma série de coisas que a gente está vendo no início da introdução do curso, eu já vi com ele muitas vezes. Então já aprendi muito, e essa questão é sempre perguntar, tá sempre perto, eu estou sempre tentando absorver o máximo de conhecimento possível, né? Então eu acho que é isso, quando você tem pessoas com essa capacidade, com esse conhecimento, o máximo que você pode tentar fazer é aprender, e é o que eu sempre tento fazer todos os dias, né? E como é que é conviver, então, com uma pessoa que já está no mundo dos negócios há tanto tempo? Você está com 15 anos, né? Você ainda não está no mundo dos negócios, embora você está experimentando através da sua própria escola, né? Começar a experimentar pitches, né, de vendas, de projetos, ideias, empreender, pelo menos como exercício dentro do mundo da educação. Mas como é que é conviver com alguém que já está tanto tempo assim fazendo negócio, que se aprende também com esse avô que não te dá as respostas, mas te dá algumas indicações boas aí do que você tem que fazer? Eu acho que é um meio termo, né? Porque se você pega a capacidade dele de achar soluções, de conseguir empreender e de fazer tudo dar certo, também se misturada com o meu avô Henrique, tem um conhecimento, um outro tipo de inteligência também, que meu avô Henrique, pai do meu pai, tem muito, que é uma cultura, eu nunca vi alguém ler sempre, todo dia, a cada mês ele está lendo uns 3 livros novos. Então é alguém que está sempre em busca de mais e mais, assim como ele, só que em diferentes áreas. Então são habilidades que, se for possível mesclar, eu acho que não precisa tomar um caminho, sabe? Existe um meio termo, um jeito de você juntar esses dois. Verdade.
Você é um felizardo, né? Tem um cara com o seu outro avô, Uhum. um cara de uma cultura geral muito grande, um cara que foi professor, que foi diretor de faculdade, e do outro lado alguém que está no mundo da realização dos negócios, né? Uhum. Seu avô, imagina quantas pessoas ele não ajudou a se construir, né, profissionalmente, dando formação, dando exemplos, dando cultura geral para ele, né? Essa é a grande verdade. E na verdade, tudo no mundo é importante. Depende do que você quer fazer e como você quer usar aquilo que você tem, né? Se você tiver conhecimento, souber como fazer, mas não utilizar isso adequadamente, é um desperdício. Então, um pouco de leitura, um pouco de raciocínio, um pouco de determinação, Exatamente. suor, transpiração é que vai te levar a fazer as coisas que você quer. Você está aí aos 74 anos, cheio de energia para começar um novo negócio. E a minha dúvida é se nessa fase da sua vida, se você sofre algum tipo de preconceito por estar querendo começar outra vez a empreender e tudo mais numa fase que muita gente já está aposentada, né? Olha, eu nunca tive esse tipo de preconceito. Primeiro que eu nunca penso na idade, né? As pessoas às vezes me perguntam qual é a minha idade, falam, quantos anos você tem? Aí eu respondo, falta 15. Aí todo mundo dá risada, como 15? Eu falo, olha, o que passou, passou, eu estou pensando no que me falta à frente. E eu nunca tive nenhum preconceito por ter idade. Primeiro porque eu continuo me atualizando, eu continuo mantendo um nível de informação adequado, de momento. Então, as pessoas acabam não percebendo e nunca me dão a idade que eu tenho. Então, eu aprendi na vida o seguinte, eu tenho um começo e eu tenho um fim. O que eu faço no meio é o que vale. Então, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver cognitividade, não há por que parar. E se eu tiver isso até o último dia da minha vida, eu vou estar trabalhando. Trabalhar coisa que eu aprendi a fazer melhor na vida. E nunca foi para mim um problema, sempre foi uma diversão meu trabalho. Então, eu tenho prazer no que eu faço, não há por que parar. Uhum. E você pensa no seu envelhecimento, de algum momento você já pensou como você vai ser quando você tiver a idade do seu aluno? Sim, eu tenho uma visão totalmente oposta. Eu às vezes converso com ele e eu falo, para mim, eu gostaria de me aposentar com 55, 50 anos, fazer um bom dinheiro para poder me aposentar. E é muito interessante quando a gente vê que o trabalho ele pode ser, é muito relativo, né? Muitas pessoas têm prazer e querem trabalhar, assim como muitas outras pessoas não veem o dia de se aposentar. Eu acho justamente que eu quero fazer algo que eu goste, que me dê prazer, que me dê um propósito. Então, por exemplo, trabalhar em algo que eu goste até os 50 anos, e que me dê dinheiro, me dê um bom sustento. Mas após isso, talvez com 55 anos, dar algumas aulas em universidade, poucas aulas, algumas pontual, e curtir uma aposentadoria, viajar, poder celebrar a vida e desfrutar do que o meu trabalho no futuro rendeu, né? Interessante. É curioso ouvir isso de vocês, né? Porque você é uma geração alfa, né? O nome correto. Eu tenho filhos abaixo de 30 anos que são da geração Z, Gen Z, né? E meu filho de 28, que é médico, ele fala algo parecido para mim, né? Que aos 55, 60 anos ele quer já estar aposentado e tal. Então, assim, a gente não sabe quando vocês tiverem essa idade o que vocês vão estar pensando, né? Talvez vocês mudem de opinião, mas é interessante que é um pouco diferente, né, Nelson, da forma de olhar para a nossa geração, né? Eu acho que a gente aprendeu a se realizar mais plenamente no nosso trabalho, sem deixar de viajar, de curtir a vida. Eu acho que você é uma pessoa que também gosta de curtir a vida, mas é uma diferença interessante que a gente observa né, nas nossas gerações, né, de quando a gente olha para as pessoas mais jovens. É só uma observação, não tem nada nem como certo como errado, até porque você vai envelhecendo, Henrique, e talvez você mude de opinião. A gente também pode mudar de opinião daqui a pouco e falar, não quero mais fazer nada, eu vou ficar quieto em casa. Mas, Henriquinho, aproveitando aqui a nossa conversa, a gente está falando das suas habilidades diferentes abilities, que um professor comentou com você. Você sente que ainda as pessoas te olham de uma forma diferente por causa dessas diferentes habilidades? Como é que é para você lidar com isso, quando alguém olha diferente para você ou não? É muito interessante, né? Desde pequeno, isso talvez seja o meu maior desafio. Eu sempre usei o termo deficiência
E é o natural, que talvez seja o que eu continue usando, mas foi engraçado que eu criei aquele meu pitch, né? Eu tive que trabalhar num projeto que justamente servia para servir pessoas com algum tipo de deficiência. E aí um professor escocês especializado em design thinking, que trabalhou para a Apple durante muitos anos, uma pessoa bem consolidada, o Ian, ele acabou falando para mim, e se a gente não usasse o termo deficiência? Ele falou, hoje em dia já estamos usando o termo habilidades especiais, different abilities, habilidades diferentes. E eu achei bastante interessante a ideia de você mudar, porque talvez não seja deficiência, o termo consiste em algo errado, né? E habilidades diferentes, talvez não é que seja errado, é que só seja diferente. E sim, eu acho que às vezes ainda existe alguma mudança no julgamento e no contato com as pessoas. Mas eu acho que ela vem logo no primeiro contato. Após isso, a gente já quebra isso. Então, no primeiro contato, não por mal, mas muitas pessoas podem achar que existe alguma diferença, até mesmo cognitiva, então a pessoa não entende, ela pode achar que ela acaba confundindo a deficiência física com a deficiência cognitiva, e você percebe que há uma diferença mínima no tratamento. Só que a gente percebe que ao longo do tempo a pessoa vai percebendo que você é igual e que você é gente como a gente. Isso aí, pronto. E uma coisa que é muito curiosa é até quando eu vou em hotel, por exemplo, para jogar bola. Eu brincava com meu pai quando eu era pequeno, hoje em dia isso não acontece mais, mas quando eu era pequeno eu brincava que no primeiro jogo, você vai ver, eu vou ser o último a ser escolhido, e acontecia a mesma coisa. E aí eu não jogo bem, mas também não jogo mal, jogo aceitável. E aí era engraçado que eu jogava os primeiros jogos, e aí as pessoas, nossa, ele não é ruim, ele joga bem. E aí você já via que ia mudando, que não era mais. Então, que é uma quebra de contato, né? Muitas vezes, às vezes você tem que talvez se provar um pouquinho mais, mas você percebe que no final as pessoas entendem e as pessoas acolhem. Eu acho que talvez por a gente viver num mundo onde as coisas foram feitas para as pessoas com braços, 5 dedos, tudo o que a gente chama de normal, né, que é o que a grande maioria da população tem, eu tive que desenvolver uma capacidade de resolver problemas, solucionar problemas. Então, talvez seja isso, uma capacidade de se adaptar, de ver não como um problema, mas sim como uma possível solução, de se reinventar e de se adaptar. Então, talvez seja essa minha maior habilidade, minha maior vantagem, talvez, que é desde pequeno eu tô tendo que tentar me adaptar e me redesenhar, me reinventar, né? Sabe o que é? Esse tipo de problema que ele tem, eu vou contar no dia que ele nasceu. No dia que ele nasceu, eu fui para casa, à noite, era de madrugada, eu peguei uma caneta, botei no meio dos dedos e tentei escrever. Falei, como é que ele vai escrever sem os polegares? E eu escrevi bem. Eu falei, bom, escrever não vai ser problema. Aí, desculpa. Aí eu parei e falei, como é que ele vai limpar a bunda? Né? Não ter o polegar para segurar o papel. 10 minutos depois eu falei, ele vai aprender a resolver seus problemas. E o grande mérito dele hoje, eu te diria, foi a formação que o pai e a mãe deram para ele, dizendo o seguinte, você pode fazer tudo, com um pouco mais de dificuldade, com um pouco menos de dificuldade, mas você pode fazer tudo. Isso ficou tão incorporado nele, que quando ele entrou no Coelho, no primeiro dia, ele chegou para a professora e falou, depois do recreio, falou, professora, quando os meus colegas voltarem, será que a senhora poderia reunir todo mundo? Que eu queria falar para eles do meu problema. Você imagina uma criança com 7 anos de idade? 7 anos você tinha, né? Com essa maturidade. Ele reuniu todo mundo na sala, explicou o que ele tinha, explicou que poderia ter sido pior, foi melhor, porque esse acidente genético aconteceu na 13ª semana, explicou tudo. Aí ele virou e falou para eles, vocês eu já vi que vocês sabem fazer o alfabeto, só que eu sei fazer uma coisa a mais que vocês. Eu faço a letra cursiva que vocês ainda não sabem. Até isso que ele observou. Então, ou seja, ele sempre aprendeu a fazer aquilo, mesmo que seja difícil. Ele joga tênis, ele nada, ele faz tudo que todo mundo faz. Namora, ele é inteligente. Então, ele começou a conquistar esse espaço dele, a ponto de hoje, ele termina as provas em 15, 20 minutos e fica dando cola ao redor dele. O colégio pegou ele.
Aí foi para a diretoria, metade do colégio foi junto para saber o que ia acontecer com ele. O Poeri, muito inteligentemente, arrumou uma sala de aula para ele, para durante o recreio, ele dar aula de recuperação aos colegas que ele mantém até hoje. Então você veja. Essa foi a punição, então. A punição dele foi, faz dentro das regras, não infrinja as regras. E a história foi mais ou menos, foi uma aula de matemática no 8º ano. Eu estava passando por um amigo meu, ele foi pego, eu e ele, aí a gente foi para a coordenação, a coordenadora deu uma bronca, ele admitiu, ele falou, não tira a prova dele, eu que estava pegando a cola. Aí ela falou, pelo seu gesto nobre, eu vou zerar somente a sua questão, e dele eu não vou fazer nada. E aí, dias depois, tinha alunos do 7º ano que têm dificuldades com história, que é a matéria, acho que eu tenho uma facilidade um pouquinho maior. E aí, eles me convidaram para talvez, se eu não quisesse, dar os recreios para esse ano abaixo, ensinar. E aí eu aceitei, eu fiz um pouco lá, e até hoje, antes de dia de prova, eu acabo, às vezes, ajudando, ensinando. Interessante. Eu ia comentar também, Nelson, que você é um caso curioso, né? Você foi presidente de muitas empresas, como eu apresentei aqui, uma pessoa, sobretudo na indústria farmacêutica, muito conhecida, né? Que atingiu as maiores posições nas maiores organizações atuantes aqui no Brasil, e você não teve um título universitário. Então, que habilidades diferentes você teve que desenvolver para também combater esse preconceito, né? Como uma pessoa pode chegar onde você chegou sem um título universitário? Eu pensei o seguinte, já que eu não posso pagar uma faculdade, eu vou aprender lendo, que é o que ensinam na faculdade. Eu não vou ter um professor, mas eu vou atrás do curioso. Eu sentava com gente que conhecia a matéria, eu pegava o diretor financeiro, me ensinava aquilo que eu não sabia e fui aprendendo. E continuo lendo para conseguir mais conhecimento. Agora, o que é que mudou? O que mudou é que o diploma não me dá performance. O que dá resultado numa organização, num trabalho, é a sua performance, é aquilo que você alcança, é os resultados que você tem. E outro ponto importante é o seguinte, não é só o índice de QI. A inteligência emocional das pessoas tem um peso muito maior do que o índice de coeficiente de inteligência. Então, eu costumo brincar que eu não conheço nenhum grande médico que tenha sido o primeiro aluno da faculdade no vestibular. Mas está cheio de médico que não foi o primeiro no vestibular, que é catedrático até hoje, que é o melhor professor. Então, essas coisas precisam ser colocadas na perspectiva e não te intimidarem. E você seguir buscando o seu aperfeiçoamento, o seu conhecimento, a sua habilidade de lidar com pessoas, criar estratégias, criar resultados para uma organização. Hoje me assusta muito as pessoas novas entram numa entrevista e querem saber o seguinte, em quanto tempo eu vou ser promovido? Qual o benefício que eu vou ter? Quando é que eu vou ser diretor? Sabe, ninguém para pensar e fala o seguinte, o que a companhia quer de mim, já que você está me contratando? Por que você escolheu a mim para ser contratado nessa empresa? Tem que haver uma troca. A companhia te dá um cargo, você dá um trabalho, mas a gente tem que alinhar para o resultado final. Alguém colocou dinheiro para aquela empresa existir e tem que retornar, tem que ter lucro, tem que dar resultado para continuar progredindo e dando espaço para o crescimento de todo mundo. Quando você está numa companhia em crescimento, as oportunidades aparecem uma atrás da outra. Quando você está numa companhia em declínio, não há espaço. Então, se todo mundo se preocupar em fazer crescer, todo mundo vai ter lugar. E eu sempre fiz isso. Crescer, desenvolver, alcançar resultados e, acima de tudo, saber escolher os melhores profissionais. Se eu puder ficar com o pé em cima da mesa pensando e a minha equipe realizando, ótimo. Nunca tive medo de sombra. Pelo contrário, está cheio de gente que trabalhou comigo, que é presidente de companhia, que foi exitoso na sua carreira. Você mesmo trabalhou como estagiário, você me ensinou a lidar com a imprensa. Você se lembra que nós tivemos um curso? Então, essas coisas são importantes porque todo mundo aprende com todo mundo. Cabe a gente ter o que é bom, vou pegar. O que não estou certo, deixo do lado, vou ver num outro momento.
mas aprendo com todo mundo. Do porteiro ao presidente mundial, todo mundo tem alguma coisa a dar. Isso é que é importante. Estar com os olhos abertos, estar com atenção para as pessoas, saber ouvir, né? Deus nos deu 2 ouvidos e muitas vezes a gente fala mais do que ouve. Isso é muito importante também. Agora, vocês, né, vocês trouxeram algumas né, coisas que vocês têm de diferente, né? Tem aqui uma pessoa que quer se aposentar antes dos 60, tem aqui um homem de 74 que quer começar um novo negócio depois dos 70. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês, além da paixão pelo Timão, pelo Corinthians, que eu sei que vocês compartilham, né? O que mais que vocês compartilham, assim, que vocês percebem que vocês são parecidos? Eu acho que uma série de coisas. Essa capacidade de talvez ouvir, escutar, tá sempre tentando aprender. Eu tenho muito do que ele tem. Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente estava indo ver o show do Paul McCartney no Allianz. E aí o Flanelinha parou e ficou conversando, queria que a gente pagasse, ficou conversando. E aí minha mãe virou para ele e falou: pai, por que você está discutindo? Por que você está conversando com ele? Só vão embora. E ele ficou escutando a história do Flanelinha, aprendendo. Então é alguém que está sempre buscando aprender um pouco com qualquer um, seja com o Flanelinha, até com o presidente da empresa mundial, como ele falou. Então, essa tentativa de buscar, de sempre tentar aprender, eu acho que é o que a gente tem em comum. Os jogos, então, não só futebol, mas basquete. Eu nunca gostei de basquete, eu comecei a gostar de basquete por causa dele. Fórmula 1 é uma coisa que ele assiste um pouco, eu também gosto de assistir. Tênis, ele adora assistir, eu já não gosto tanto, mas agora eu comecei a assistir também por causa dele. Então, essa paixão por esportes, todas essas coisas, essa paixão por negócios, por estar sempre... eu gosto de assistir Shark Tank, eu sempre ligo para ele para perguntar, então, alguma dúvida que eu tenho. Então, tudo isso, eu acho. Verdade. Antigamente, toda sexta-feira ele ia em casa, eu dormia em casa. Porque ele falava que ele queria que eu ensinasse ele mercado financeiro. Você vê, não foi iniciativa minha, foi iniciativa dele. Aí ele foi lá, nós começamos a discutir o que é uma ação, como que é a divisão de uma ação, é uma divisão da empresa e tal. Eu tinha 8 anos. Então você vê, essa curiosidade de querer aprender, isso é nato dele. Pode estar certo que após você vir aqui, ele entende de como gravar, como fazer, porque ele vai enfiar a cara para aprender. Ele quer aprender tudo, é um banco de informações, né? E isso é bonito, porque ele faz isso com muita... Como é que eu vou te dizer? Ele ajuda muitos amigos dele. E o que eu acho bacana, eu vejo o respeito que os amigos dele têm por ele. Pela maneira dele ser, pelo carinho com que ele trata todo mundo. Aquele que não sabe, ele pega, tenta ensinar, educar. Então, eu sei que ele vai ser um grande ser humano. E o mais importante na vida é isso, né? Tem um começo e tem um fim. O que você faz no meio é o que fica. Não levo nada comigo, se eu ganhar milhões vai ficar aqui, se eu não ganhar também não vou levar. Então, o que você leva das pessoas é o que fica na mente e no coração, na trajetória, né? A trajetória é o mais importante. A gente está aqui caminhando para um final aqui da nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que tem a ver com cápsula do tempo. Opa. Né? Pro Henriquinho, imagina que o Henrique, de 74 anos, não pode esquecer nunca. Né? Ele vai viver um monte de experiências, ele vai passar por uma série de situações na vida. Né? Se você pudesse soprar no ouvido dele e falar: ó, Henrique, não esquece, né? Você está aqui já numa fase da vida que você está aposentado, dando aula, né? Você já deu a entender que você não vai poder esquecer nunca. Eu acho que de ser bom, sabe? A gente comete erros e acertos ao longo da vida. E muitas vezes eu percebo que a gente acaba se corroendo ao longo do caminho, cometendo, mas eu acho que o que importa no final é o que você fez. E agora no intercâmbio que eu fiz em Berkeley, é muito engraçado. Eu estava conversando com um amigo colombiano que eu fiz lá, Juan, e ele eu fiz a mesma pergunta para ele. E aí ele falou: ser lembrado como uma boa pessoa pelas pessoas que eu amava. Eu achei tão bonita essa resposta, porque no final é isso, né? Só sobra uma memória, um legado até. E talvez o maior presente que a gente possa ter é deitar a cabeça no travesseiro e saber que você foi alguém bom.
não importa quantos milhões você fez, Eita, isso, aquilo, mas se você foi bom, né? É isso aí, é isso aí. E teria alguma coisa que você diria para o Nelson de 15 anos de idade? Eu estou voltando aqui no tempo, me lembrando que eu estava fazendo aos 15 anos. Eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, aos 15 anos, que foi não trabalhar com meu pai e meu irmão, que eles tinham uma confecção. E eu achava que eu tinha que buscar os meus caminhos e aprender por mim mesmo, tendo chefe, tendo obrigação de respeitar, de cumprir ordens e tudo mais. E eu acho que se eu tivesse 15 anos hoje, eu ia dar os conselhos que eu tenho dado para ele. Busque seu caminho, busque a sua felicidade. A coisa mais importante que existe na vida é você ser feliz. Ponto. Não há nada mais importante do que ser feliz. Só que ser feliz depende das ambições de cada um, né? Depende dos anseios, das faltas e do comprometimento que você tem em realizar as coisas. Então, eu diria aos 15 anos para ele o seguinte: faça na vida aquilo que te faz feliz. Fatalmente você vai encontrar o seu caminho. Muito bem, gente. Olha, eu tenho que terminar, eu sou o ditador do tempo, né? A gente precisa, às vezes, encerrar as nossas histórias, as nossas conversas, antes que, de verdade, elas pudessem terminar, porque se bobeasse, a gente ia conversar muito mais aqui. Mas eu queria agradecer, assim, muito a Nelson e a Henrique pela conversa prazerosa, pelo menos foi para mim, espero que tenha sido para vocês também. E acho que, espero que a gente possa ajudar a outras pessoas também a aprenderem a como conviver com gerações diferentes, e aprender umas com as outras. Acho que vocês trouxeram aqui vários exemplos. Espero que vocês sigam aí como avô e neto, um cutucando o outro, um aprendendo com o outro, mas sobretudo podendo construir uma linda história juntos, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Muito obrigado, você, foi um prazer. E continue sempre fazendo esses seus exemplos que você tem dado. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer. E eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui também no nosso podcast, Age Free Roads, onde toda idade conta e onde a gente procura combater o preconceito contra a idade, não só contra a idade mais avançada, contra os talentos maduros, mas também contra os talentos mais jovens, porque jovem também sofre preconceito. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa. Em breve estaremos com mais uma dupla, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, conversando sobre a convivência intergeracional e aprendendo sempre uns com os outros. Obrigado, até logo mais. Tchau, tchau. Muito bom. Foi bom. Foi bom. Cabeção lindo.